A explicação do livro de Foucault, Vigiar e Punir e sua ação pedagógica discriminatória. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. Para Foucault, como para diversos outros filósofos, o ser humano não nasce pronto, não tem uma essência, muito menos uma natureza, a qual é atribuída a ela um determinado fundamento. É uma espécie de tábua rasa, como muito bem defendeu Locke. Os homens são desenvolvidos pelas suas próprias atividades, que estão relacionadas com o corpo humano, na função do vigiar e punir. Para Foucault, somos o corpo e nada mais. O que o homem faz com seu corpo é o que define a pessoa como ser humano. O corpo é apenas o dito a respeito de nós mesmos. Sem o referido não haveria vida política, muito menos ação pedagógica, no mecanismo da cognição. Então devemos refletir tudo que envolve a respeito do nosso corpo, como ele é disciplinado, a serviço das ideologias institucionais. Os indivíduos se moldam em acordo com as imposições expostas à realidade da matéria, o que denomina de corpo. O significado, a exposição acadêmica elaborada pelo grande filósofo Foucault, a principal função da instituição é o desenvolvimento da vigilância. Diz Foucault, a sociedade produtiva liberal desenvolvida pelo capitalismo necessita da permanente vigilância, com o objetivo da punição. Significa que toda pessoa no mundo do trabalho vive sob a observação. O mundo fundamenta-se na observação, para levar ao indivíduo a sua justa posição às instituições. A grande mecanicidade da sociedade produtiva. O objetivo é desenvolver a observação do erro, com a finalidade de ampliar a punição, que se denomina de ação normalizadora, defendida pelo mundo capitalista. Desta forma, a funcionalidade das relações sociais. Ideologicamente, normalizar os fundamentos das relações sociais. Com efeito, evita as crises institucionais. A punição como correção do erro é uma ideologia do direito iluminista, apenas como justificativa do domínio da institucionalidade. Portanto, o motivo da vigilância é punir as pessoas que não cumprem os seus deveres. Isso ocorre em todas as relações sociais, na família, na escola e nas fábricas. Queremos ou não, nessa perspectiva, a escola é uma instituição altamente punitiva, tão igual ao judiciário. Leva ao aluno o desenvolvimento comportamental punitivo, por natureza, por meio da autovigilância, com a finalidade de colocar procedimentos e valores institucionais dentro da pessoa humana, quando esses valores são negados ao indivíduo, é necessariamente de algum modo punido. Então, como entender a ação pedagógica no seu funcionamento normal? Retransmitir através da prática de assimilação dos conteúdos os valores institucionais, levando ao aluno a sua autopunição como mecanismo de cognição de processualidade transmissiva. O aluno, ao não agir desse modo, não estudando o suficiente para assimilar os conteúdos proposto, ele é reprovado. Com efeito, a escola funciona em benefício da natureza institucional da sociedade, aplicando a punição
quando os deveres não são cumpridos. O mundo contemporâneo constitui-se em um mundo de deveres e não de direitos. O equilíbrio do Estado de Direito seria quando deveres e direitos tivessem uma certa coincidência. E desse modo, então, a pessoa poderia ser punida, na medida em que não cumpriu seus deveres em função dos direitos. Entretanto, em regra geral, em atendimento aos valores não coletivos, no caso da pedagogia, realiza-se o mecanismo da autopunição, com o objetivo de evitar uma punição maior e mais desastrada para a vida prática do cidadão, o que é, na essência, uma justificativa ideológica. Exemplo: na escola quem não estuda poderá ser reprovado. Qual seria, portanto, o mecanismo autopunitivo? O aluno terá de cumprir sua função de vigiar a si mesmo, como propõem as instituições, com o objetivo de evitar a punição da reprovação. Nesse caso, ele não desenvolve a sua consciência livre. O aluno pergunta a si mesmo: será que estou estudando bem o suficiente para minha aprovação? Caso não esteja motivado a não ser punido, com maior rigor, ele mesmo aplica a si a sua punição, proibindo de ver o jogo de futebol, não viajando nas férias. As autopunições são diversas. Na prática, a escola cumpre o papel com eficiência, a análise proposta por Foucault no seu livro Vigiar e Punir. As instituições estão organizadas a cumprir os seus papéis punitivos, fundamentado na discriminação. Portanto, a escola, antes de ser uma instituição de punição, na sua função institucional de vigiar e punir, também comporta como instituição de afirmação com procedimentos discriminatórios. Os exames escolares ao longo do processo histórico produzem uma vasta documentação que serve ao aluno, contrariamente àquele que não aplicou a si as punições aos prazeres do corpo. As grandes discriminações referentes ao mercado de trabalho, tendo a instituição informações suficientes para contratar ou não uma pessoa para a efetivação do seu trabalho nos campos diversos. Com efeito, a pedagogia cumpre esse papel duplo: ensinar conteúdos e, ao mesmo tempo, desenvolvendo um mecanismo para o próprio sujeito autovigiar, com a finalidade do mesmo não ser punido, não apenas na prática de reprovação, mas também em relação ao seu futuro referente ao mundo do trabalho. É nesse sentido que a escola é uma instituição objetivamente opressora e repressora, do mesmo modo conservadora, pois sua ação pedagógica não possibilita mudança nas relações sociais. Antes de ensinar conteúdos no seu sentido clássico, científico, leva ao aluno a agir como seu próprio agente repressivo, autovigiando e autopunindo, cotidianamente, transferindo essa mecanicidade para um processo cognitivo muito complexo, desenvolvendo naturalmente práticas de comportamentos punitivos. Socialmente, quando os alunos ocuparem comando de função do poder, seja qual for o nível de institucionalidade, e, desse modo, que sobrevive a sociedade do domínio. A escola é um instrumento de dominação, naturalmente política. Como propõe Foucault em seu estudo analítico, no seu trabalho, A Prática do Vigiar e Punir, a grande questão em referência ao funcionamento no mundo contemporâneo está ligada a uma sociedade de classe, a serviço da exploração capitalista. A vigilância é, antes de tudo, a defesa de uma prática conservadora do liberalismo, sendo que a assimilação de tal ação favorece exatamente aos donos das instituições. As instituições
não são entidades metafísicas divinas, são institucionalizações do poder de domínio. Com efeito, a ação de vigiar e punir, proposta por Foucault, serve às ações de discriminações mais globais, não permitido pelo verdadeiro Estado de Direito. Sendo, desse modo, a pedagogia reforça a institucionalidade prática condenada pelo ideal de Estado moderno, o real Estado de Direito, e afirma as relações do liberalismo burguês, defendendo direitos de uma burguesia parasita, do ponto de vista do próprio trabalho. A vigilância, no seu aspecto de punição, leva ao comportamento psicossocial às ações inteiramente favoráveis à discriminação social, conforme o trabalhador vai assumindo, sem saber, concepções e ideias da ação do corpo no mundo real, através da punição do mesmo e da ideologização das práticas. A mecanicidade dessa ação é tão forte ideologicamente na relação espaço-tempo e o mundo do trabalho, a aplicação à lógica profissional. O trabalhador que já tinha aceitado esta ideologia como ação da prática pedagógica no mecanismo de ensino-aprendizagem, agora transferido para o mundo real, pensam nas suas ações como lógicas na perspectiva da própria racionalidade transmitida pedagogicamente, como ações normais, fundamentadas ao desenvolvimento, sem entender o que é um aparelho ideológico do mercado de trabalho, a favor do capitalismo liberal. Nesse sentido, que a pedagogia nova orientada na ação da prática, da ação vigiar e punir, não são apenas conservadora politicamente, mas discriminadora socialmente. Retira do cidadão qualquer ação libertadora na construção da liberdade cultural. Em síntese, uma pedagogia que necessariamente deverá ser superada por ser apenas um instrumento político de domínio de classe. Leva à aceitação política do servalismo e, do mesmo modo, de uma determinada forma de Estado. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.